Então, o tema da nossa exposição hoje é o que acontece quando Cristo reina. Nessa série de Isaías, a gente vê muita essa questão de escatologia, de confronto, um confronto com o pecado, com a situação tanto do povo de Israel, quanto de nós mesmos, atualmente, e de toda a história da humanidade. Mas na porção de hoje, Isaías ele traz uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança para os seus ouvintes da época, para os seus ouvintes de forma posterior, até chegar a nós. A gente vive em um tempo onde corrupção, onde egoísmo e a inversão de valores, elas dominam a sociedade, né? A gente olha para os tribunais de justiça, para as casas de justiça, não só no Brasil, mas no mundo, e em diversas situações a gente pensa que não há justiça. A gente olha e chega ao seguinte veredito: não tem justiça com os homens. Mas Isaías ele apresenta uma visão que ela é radicalmente diferente daquilo que nós vemos hoje, que é o reinado do Messias. Que é justamente um governo onde há justiça, onde a base do governo do Messias é justiça. E um governo onde há justiça, proteção e transformação são reais, é só no governo dele. É só no governo onde Jesus é o governante máximo, sobre tudo e sobre todos. Então, ela é uma profecia, esse texto é uma profecia que ele pinta um retrato de um governo ideal. Embora a gente idealize muitas coisas para o nosso tempo, a gente escolha entre candidatos A, B ou C. O reino ideal, o governo ideal e o governo justo e excelente é somente quando Jesus estiver reinando de forma plena aqui na terra. E esse é um texto com ecos messiânicos e aplicações práticas que podem ser muito relevantes para nós no dia de hoje. Vamos aí ao texto então. A gente vai ler do verso 1 até o verso 8, capítulo 32 de Isaías. E ele começa dizendo: eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o tolo fala tolices, e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza se mantém em pé. Isaías começa dizendo que o governo perfeito, ele começa com um rei justo. Como eu disse, não há possibilidade de termos em nosso tempo um governo perfeito quando homens injustos assumem o trono, assumem o lugar de governo. No verso 1, ele começa dizendo: eis aí um rei que irá reinar com justiça. E é importante destacar que Deus não libertará o seu povo do domínio dos seus inimigos, sem submetê-lo ou sem submeter o povo ao mesmo tempo a um governo renovado. Quando Deus tiver julgado os seus inimigos, quando ele exercer a sua justiça, então vai chegar o momento em que o governo da linhagem davídica, ele volta ao trono.
Quando a gente fala sobre o reino de Deus, é importante a gente ter em mente 3 perspectivas. O reino de Deus, ele é inaugurado, ele é desenvolvido e ele é consumado. Ele é inaugurado na vinda de Jesus, desenvolvido no período até o seu retorno e consumado quando ele retorna e se assenta no trono para governar as nações. No momento em que Jesus voltar e o reino de Deus for consumado na terra, toda injustiça governamental, ela vai sumir. Porque o justo assumirá o seu lugar de governo. Mas até lá, a gente vai se deparar com muitas injustiças, isso é inevitável. Mas o reino de Deus consumado, o trono de Jesus, a liderança governamental de Jesus, ela não é, vamos dizer assim, exclusiva. Ele divide esse caráter governamental com alguns dos seus súditos, com os seus príncipes. E ele continua dizendo no verso 1, e príncipes que irão governar com retidão. Então, o Messias, ele compartilha com os seus príncipes aquilo que ele recebe de Deus, que é o ato de governar. Então, a retidão agora ela é vista não só no relacionamento correto com Deus, da nossa vida com Deus, mas também com os governadores, com pessoas que irão administrar países, cidades, de acordo com o caráter justo e santo de Jesus. Nós não seremos mais assolados por injustiças que vêm de todos os lados, que nos acometem de todos os lados, mas a justiça do reino de Deus se espalhará sobre toda a terra. Isaías vai continuar dizendo que onde o Cristo reina, há refúgio e refrigério. Verso 2 ele diz: cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Ele usa essas imagens, essas figuras que falam de segurança, refrigério, cuidado, para caracterizar esses governantes, que vão governar de acordo com o caráter de Deus. E eles são abrigo contra o vento, um refúgio em momentos de tempestade. Cada um desses futuros governantes, ele será íntegro, porque a base do trono de Deus, a base do governo de Deus é a justiça, e a sua justiça se espalha e se propaga através dos seus príncipes, através dos seus governadores. Muito diferente da situação que a gente enxerga no Brasil hoje, onde a gente olha para um governo nacional e a gente vê corrupção. E quando eu digo quando a gente olha para um governo nacional e vê corrupção, você entenda isso, sendo A ou sendo B, sendo direita ou sendo esquerda. Qualquer homem que se assentar naquela cadeira, na posição de um presidente, ele será um homem injusto. Ele não exercerá a justiça plena como Jesus vai exercer no futuro. E a gente vê em todo segmento político, Senado, Câmara dos Deputados, dos vereadores, assessores, todos são tomados e afetados por injustiça. Todos nós somos afetados pela injustiça que corrompe o homem. Mas no reino de Jesus, os seus governantes, eles serão pessoas que vão zelar pelo cuidado do povo. E zelando pelo cuidado do povo e pela justiça com o povo, eles servem, eles se doam. E parece que o que a gente vê hoje é totalmente o contrário. Na verdade, parece não, é totalmente o contrário. Quando a gente coloca um governante num posto de governo, quando a gente vai lá e exerce o nosso direito de cidadania no voto, nós estamos colocando ali um funcionário do povo. O governador, o prefeito, o vereador, seja qual cargo for, ele é um funcionário do povo. Mas, por causa do pecado, esses homens e mulheres não se colocam e não se veem como servo do povo, mas se veem como uma autoridade máxima, e veem o povo como seus escravos, como seus servos, como os seus
súditos. Mas no governo do Messias, os seus próprios príncipes serão servos do povo. É por isso que Isaías está falando que cada um deles servirá de esconderijo contra o vento. Eles são servos do povo contra o vento. Eles são servos do povo sendo um refúgio contra a tempestade. Eles são servos do povo sendo sombra e sendo água refrescante. E embora esse seja um retrato de governantes no tempo futuro, durante o reinado do Messias, o papel de um servo não cabe só a um governador, a um governante. Jesus diz lá em Mateus 20, 26 ao 28, que quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando a gente olha para o governo pleno de Jesus, nós vemos uma característica muito importante, que por muitas vezes é negligenciada na igreja, que é o serviço. Nós muitas vezes nos escondemos do serviço, porque como o próprio Tim Keller diz no seu livro Igreja Centrada, nós olhamos para o serviço como uma perda, como uma desvantagem. Se não nos gera vantagem, então não vale a pena servir. Mas Isaías está falando que no reinado do Messias, os seus próprios governadores instituídos vão ser servos do povo. Se os próprios governadores são servos do povo, o próprio povo deve caminhar em submissão e serviço uns aos outros. Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, ele separa um espaço para falar da disciplina do serviço. E ele diz que a disciplina do serviço, ela é uma disciplina coletiva ou comunitária. E quando alguém se dispõe a servir a sua comunidade, a servir os seus irmãos, ele está se disponibilizando a abençoar os seus irmãos. Mas assim como a gente olha para as estruturas de governos humanas, que são egoístas, que são fraudulentas, que são egocêntricas, muitas vezes o nosso coração está igual desses homens, onde nós não queremos abençoar, nós queremos só ser abençoados. Porque muitas vezes, e a gente pode até dizer, na maioria das vezes, servir não é benéfico a nós. O benéfico é ser servido. E aí Jesus vai dizer, você quer ser o maior? Sirva a todos. Você quer ser uma pessoa de destaque? Então sirva. Contrasta totalmente com o padrão de sociedade que a gente enxerga. Mas esse padrão de sociedade que a igreja é chamada a ser, que destoa da sociedade atual, é o padrão da sociedade futura quando Jesus for o rei sobre as nações. Então parece que Jesus está preparando o povo desde sempre e para sempre para exercer as características do reino de Deus. Do reino onde ele é o governador de todas as coisas. Jesus sempre fala que a grandeza do reino de Deus não está em ser servido, mas justamente em servir. E tem um texto que a gente orou aqui na quinta-feira, e que talvez você já esteja linkando, que é Filipenses 2, do 1 ao 8, onde Paulo diz, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade,
cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, a frônesis de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o padrão que o Senhor requer de nós. Pessoas que se submetem uns aos outros em serviço, em humildade, em amor, não apenas fazendo a coisa certa ou fazendo por fazer. Como eu disse aqui, frônesis é um termo grego que não dá nem para a gente traduzir literalmente o que ele seria. Jonas Madureira vai trazer muito bem isso exemplificado no aquele livro Inteligência Humilhada. Mas se a gente fosse definir o que é frônesis, a gente poderia definir que é fazer a coisa certa, do jeito certo, com o sentimento certo. É por isso que Paulo usa o termo frônesis para se referir a Jesus. Porque Jesus fez a coisa certa, do jeito certo, mas também com o sentimento certo. Às vezes a gente faz a coisa certa e do jeito certo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. No final da reunião, alguém vai tirar o lixo e vai botar lá fora porque amanhã é dia de lixeiro. Mas talvez essa pessoa ela vai fazer a coisa certa, que é tirar o lixo. Ela vai fazer do jeito certo, vai catar todos os lixos da igreja, colocar lá fora. Ela só não vai fazer com o sentimento certo, porque talvez ela está fazendo com raiva, porque mais ninguém fez e sobrou para ela. Ou ela está fazendo para ser vista, para o pastor poder elogiar ela na quinta-feira. E aí a gente sai da esfera da frônesis. A gente sai da esfera do serviço de Jesus, que era a coisa certa, o jeito certo, com o sentimento certo. Por isso, quando nós servimos aos nossos irmãos, não servimos para sermos vistos, mas servimos porque abençoamos o nosso próximo com o nosso serviço. Servimos porque, se Jesus serviu, nós também, como discípulos de um mestre perfeito, fazemos isso. Se Jesus, no momento da ceia com os seus amigos, se dispôs a lavar os pés uns dos outros e submeter a isso como um servo menor de uma casa, quem somos nós para não fazermos isso? Quem somos nós para não nos humilharmos diante dos nossos irmãos, não servirmos de forma humilde aos nossos irmãos? Isaías vai falar, nos versos 3 a 5, sobre uma sociedade que é transformada quando o Messias reinar. Ele vai falar que os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. Mas Isaías não está falando só de uma sociedade transformada fisicamente, mas de uma sociedade transformada na sua condição espiritual. E essa transformação na sua condição espiritual é fruto do reino messiânico. Sobre o governo do Messias, todos os sentidos espirituais do povo, eles são restaurados. No reino do Messias há clareza espiritual. Quando ele fala que os olhos não se fecharão, Isaías está usando uma expressão
que está se referindo ao povo não ser prejudicado. Quando ele fala que o apressado, que não se chegará, o apressado saberá compreender, ele está falando que não se chegará a conclusões e ações mal pensadas, mas saberão julgar com sabedoria após a chegada do verdadeiro conhecimento. A partir do verdadeiro conhecimento de Jesus, de forma plena na sua revelação, nós somos transformados não só fisicamente, mas na nossa condição espiritual interior. Tudo isso é fruto de um reino consumado de Deus na terra. E o verso 5, Isaías fala de um cessar do caos da vida pública. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Isaías está dizendo que o reinado de Jesus com os seus príncipes coloca fim ao caos público. A gente pode fazer o que for no tempo de hoje, mas só a manifestação de Jesus que acaba com todos os problemas. Podemos ir para a rua fazer protestos, podemos levantar bandeiras, podemos fazer publicações nas redes sociais. Nada disso são coisas inválidas e muitas delas não são pecados. Mas isso não vai trazer justiça plena ao mundo, só no reinado de Jesus. E quando Isaías fala sobre o tolo, ele fala sobre aquele que vive sem reconhecer as obrigações morais e espirituais. Quanto aos fraudulentos ou aos sem caráter, dependendo da sua tradução, ele está falando daquele que faz um trabalho enganoso para benefício próprio e com finalidade de prejudicar os outros. Então o reino de Deus, ele distorce os valores de uma sociedade corrompida. Ele coloca as coisas de cabeça para cima, como se a gente pudesse dizer e usar esse modo. E aonde os tolos ocupavam lugares de nobre e os fraudulentos eram chamados de generosos, a situação é transformada, é revertida. Entenda que eu estou só pintando um pano de fundo. A gente olha para homens em lugares nobres, mas que na verdade são tolos. Olhamos para homens que se vestem de generosidade, mas que são fraudulentos. Eu vou trazer uma informação aqui, que foi trazida na reunião de pastores umas semanas atrás, que foi tentado ser feito um trabalho numa escola aqui perto, de restauração, pintar algumas paredes, capinar alguns lugares, fazer uma mini restauração na escola. E a pessoa responsável pela escola falou assim: poxa, isso é tudo muito legal que vocês querem fazer, só que a gente não pode autorizar, porque ano que vem é ano de eleição. E aí eles querem que as escolas fiquem assim, bem desgastadas mesmo, que aí no ano que vem a prefeitura vem com uma intervenção e parece que ela fez uma coisa muito boa, porque ela vai restaurar a escola. Isso não se remete ou se limita só às escolas. A gente vê isso, ano de eleição, a gente vê as pessoas passando, podando as árvores, capinando, pintando, restaurando, trocando fiação, tudo que precisa ser feito. São homens fraudulentos, egoístas, ambiciosos, que se vestem de generosidade no ano da eleição. E aí quem olha e fala assim: caramba, esse aí está fazendo alguma coisa. Mas interiormente ele é alguém ganancioso. Ele é alguém até mesquinho, porque ele não faz aquilo para o bem da sociedade, ele faz aquilo para angariar votos para ele, popularidade para ele. Está vendo como essas coisas são às vezes até sutis na nossa sociedade? A gente vê homens em lugares de nobreza
mas que são tolos. Não consideram a sua situação moral e espiritual, mas estão lá em lugares de nobreza. Isaías vai dizer aí no verso 6, na verdade ele vai revelar a tolice. E na sequência ele vai dizer que o justo ele é honrado. Porque o tolo fala tolices e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. O que Isaías está fazendo aqui, ele está falando aqui, é um raio-x do coração corrompido e revelando a essência do tolo. Que muitas vezes nós olhamos e falamos assim, é nobre. Mas Deus olha e fala, é tolo. Nós olhamos para o fraudulento e falamos, é generoso. Mas Deus diz, é um ladrão. Se a gente fosse destrinchar o caráter do tolo, a gente encontraria as seguintes definições: indiferença em relação às obrigações morais e espirituais. Ele é um apóstata, na teoria, e na prática ele é um profano. Ele é um mentiroso, tirando pessoas do curso que estão designadas. E ele é um avarento. Se a gente fizesse o mesmo exercício quanto ao fraudulento, a gente poderia dizer que ele é feroz por ganho financeiro ou social. Ele é perverso, planejando conseguir a todo custo que as coisas sejam da sua maneira. E ele é um manipulador. Ele oprime os necessitados, ele distorce o direito dos pobres e ele usa palavras vazias para enganar. Essa é a sociedade que a gente vive, essa é a sociedade que a gente se encontra com os governantes, sejam eles de direita, esquerda, A ou B, até de centro, seja assim no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Espanha, seja onde você quiser. Mas a verdade é que tudo isso, toda a injustiça, toda a corrupção, ela tem um prazo de validade. Sabe quando você compra um produto no mercado e você vai lá e olha assim, prazo de validade até 20 de setembro de 2027. Aquilo ali um dia vai passar. Aquilo ali um dia não vai mais servir. E Isaías revela isso ao falar sobre o governo do Messias. Mas em contraste ao fraudulento e ao tolo, Isaías apresenta como o nobre vive. Como é o procedimento do nobre, que é com um propósito santo e com firmeza. No versículo 8 ele diz, mas o nobre, em contradição ao que ele estava dizendo sobre o tolo e o fraudulento, ele projeta coisas nobres e pela sua nobreza se mantém em pé. Essa expressão nobre nas escrituras, geralmente ela se refere aos ricos, a pessoas em lugares de nobreza da sociedade da época. Mas nesse texto aqui em específico, ele está falando de uma característica pessoal. Ele está falando de uma característica espiritual e uma característica social que verdadeiramente merece um reconhecimento. Muitas vezes os homens são ávidos por poder, por dinheiro, por reconhecimento, por status, mas tudo isso um dia passa. Tudo isso um dia vai passar. Se não for quando Jesus reinar, vai ser quando a pessoa morrer. Todo poder, riqueza, status, quando alguém morre, ele vai embora.
Eu não sei se eu já contei aqui uma vez uma história de um homem chamado John Rockefeller. Já contei aqui, né? Um bilionário da época. Morreu lá no início dos anos 1900. E aí no enterro dele, um curioso chegou perto do contador dele. Falou assim: amigão, me fala uma coisa aí. Acho que ele morreu em 1929, se eu não estou enganado. E naquela época a fortuna dele era de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, mais ou menos. Se fosse para hoje, meu Deus, seria muitas vezes mais. E esse curioso chega perto do contador da família e pergunta assim: amigão, fala só para mim aqui no sapatinho, quanto que esse cara deixou? E aí o contador, muito esperto, diz assim: deixou tudo. Não levou nada. Todo o status, toda a riqueza, toda a nobreza que o John Rockefeller tinha, nada disso foi levado com ele no caixão. Então, tudo que esses homens procuram e perseguem na sua tolice e no seu engano, nada disso resulta em benefício no futuro, no reinado do Messias. Mas o nobre, ele vive com firmeza e com propósito. Isaías vai dizer que o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza ele se mantém em pé. Ou seja, aquilo que ele constrói, ele guarda. O nobre, ele passa com segurança pelas pressões da vida, que vem para todo mundo, e ele se mantém de pé por conta de uma coisa, porque ele confia em Deus. O tolo não confia em Deus, porque tolo, de acordo com a Bíblia, é alguém que perdeu a sua noção, a sua capacidade mental, e ele não consegue mais discernir a ação de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus. E ele vive de forma aleatória. O fraudulento, ele não consegue ter percepção de que tudo aquilo que ele está angariando para ele não pode levar para a eternidade. E o Deus dele é só o dinheiro. Mas o nobre, ele é firme de propósito porque ele confia em Deus. E por ele confiar em Deus, vamos usar uma frase popular: o lugar dele ao lado de Jesus está garantido. E Apocalipse 22, do 11 ao 14, a gente vê uma instrução dada a João, que é muito importante. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Tem duas escolhas que nós podemos tomar na vida: ser como os fraudulentos e os tolos, ou ser como os nobres. Ser como aqueles que vivem pelo dinheiro e pelo status, ou ser aqueles que confiam em Deus. A injustiça, ela está presente na nossa sociedade, mas a nossa esperança é que daqui a pouco um reino justo prevalecerá sobre a terra. Essa é a esperança do cristão. As injustiças, elas muitas vezes nos assolam pela direita, pela esquerda, por todos os lados, mas a nossa esperança é que um dia Jesus irá reinar de forma justa, de forma plena, sobre todas as nações, e ele retribuirá a injustiça dos injustos. Nós cantamos que ele está voltando e para sempre reinará, e o seu reino é eterno e eternamente justo. Isaías está trazendo uma palavra de esperança ao povo que vivia constantemente sendo alvejado
pela injustiça dos inimigos. Para um povo que constantemente baseava a sua segurança em alianças políticas. Se aliançavam ao Egito, se aliançavam à Assíria, mas nada disso lhes trazia segurança. Porque a verdadeira segurança do povo de Deus está em confiar em Deus. Então, quando nós olhamos para as injustiças, sejam as pequenas, sejam as grandes, tudo isso precisa falar ao nosso coração. Existe um tempo em que justiça plena será exercida no mundo. Mas não por causa da nossa força, por causa de Jesus reinando no seu trono. Aquele que é sujo, as Escrituras dizem, continue se sujando. Mas aos santos, as Escrituras dizem, continuem se santificando. Mesmo que diante de uma sociedade corrompida e deturpada, não pareça fazer sentido. A palavra de Deus vai dizer, continuem se santificando. Continuem vivendo de forma justa. Pedro vai dizer que a característica daqueles que esperam o dia do Senhor é o quê? Santidade e piedade. Santidade e piedade. A situação corrompida da sociedade não deve ter efeitos sobre os santos de Deus. A desvantagem que a gente julga não deve prevalecer no meio do povo de Deus. Se os homens ímpios e corruptos vivem para o seu próprio benefício, a igreja vive em uma submissão aos seus irmãos, em um serviço humilde e amoroso aos seus irmãos. A sociedade atual não revela o caráter da sociedade futura quando Jesus estiver plenamente aqui, reinando de forma plena. E até o seu retorno, a igreja ela vive de um modo que é na contramão do mundo. Se o tolo não leva Deus em consideração, os santos levam Deus em consideração acima de tudo. Se os fraudulentos são arrogantes e gananciosos, os santos são humildes e generosos. Se os ímpios se sujam e afundam na iniquidade, os seus santos correm para a prática da santidade e da justiça. Porque haverá um dia em que justiça plena governará sobre a terra. E é isso que acontece quando Cristo reina. Justiça plena sobre toda a iniquidade, sobre todo o mal, sobre toda a injustiça, sobre toda a maldade, sobre toda a perversidade. E até esse dia a igreja clama por justiça. Até o dia do retorno do Senhor, a igreja deve clamar pela justiça do Senhor. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha, até que o Rei justo venha. Mesmo que a injustiça esteja diante dos nossos olhos, nós não pararemos de clamar até que a justiça do reino seja plenamente manifestada. Mesmo que todo engano esteja à nossa frente, mesmo que toda corrupção esteja à nossa frente, mesmo que toda avareza esteja à nossa frente, nós não pararemos de clamar até que um reino de bondade, de amor, de justiça, de generosidade seja pleno na terra. Porque essa é a nossa esperança. A esperança do cristão não está no Lula, no Bolsonaro, ou seja, em qual governante for, qual candidato for. A esperança do cristão está em Jesus, assentado no seu trono, reinando sobre toda a terra.
A esperança do cristão não está em órgãos corruptos, governados e administrados por homens ímpios, egoístas, egocêntricos. A esperança do cristão está no reinado do justo, de um rei justo, que comissiona os seus príncipes, os seus súditos, a governarem também com justiça e santidade. Essa é a esperança do cristão. Quando a gente olha para a sociedade, parece que não tem mais solução. Humanamente falando, não tem mais solução. Mas divinamente falando, existe a melhor solução, que é Jesus reinando sobre tudo e sobre todos. Mas até lá, a igreja deve permanecer esperançosa e perseverante. A perseverança dos santos é algo que não pode escapar das nossas mãos. Perseverando, clamando, orando, pedindo, intercedendo, batendo a porta, até que justiça plena seja exercida em nosso meio. Até lá, nós não nos cansaremos de clamar para que o reino justo venha à terra e execute os seus feitos perfeitos e plenos. Que Deus te abençoe, meu.